Eu sou Rafael e hoje eu preciso contar algo que ouvi dos pescadores da praia de Pajuçara, em Maceió, um lugar que muita gente conhece pelo mar calmo, pela areia clara e pelas jangadas coloridas que parecem descansar em cima da água. Vista de longe, a praia passa uma sensação quase pacífica demais, como se nada de estranho pudesse existir ali. Mas bastou eu ouvir o que alguns deles vinham sussurrando com o olhar preso no horizonte para perceber que havia um segredo pesando sobre aquela faixa de litoral. Eles falam de um barco antigo, velho de um jeito que não combina com nada, que ainda navega por ali, surgindo do meio de uma neblina densa que cobre a orla em certas manhãs. Não é uma neblina comum, fina e passageira. É um véu espesso, úmido, que invade tudo, apaga as cores e faz o som do mar parecer abafado, distante, quase engolido por alguma coisa. Segundo eles, o barco aparece devagar, como se estivesse sendo revelado por alguém que puxasse uma cortina invisível. Primeiro vem uma forma escura, depois o contorno do casco e, por fim, os detalhes de uma embarcação que parece pertencer a outro tempo. Dizem que ele desliza sobre as águas sem barulho, sem esforço, como um fantasma obedecendo a uma rota que só ele conhece. O mais perturbador é que ele não fica. Em poucos minutos, some diante dos olhos, como se a própria neblina o recolhesse de volta. E o que sobra depois é uma sensação ruim, difícil de explicar. Um aperto no peito e a impressão de que algo foi observado de volta. Eu confesso que, quando o Chico me contou isso pela primeira vez, achei que ele estava exagerando. Chico é pescador experiente, homem do mar, desses que reconhecem mudança no vento antes de qualquer previsão. Mas no jeito como ele falou, havia algo diferente. Não era medo aberto. Era um tipo de respeito tenso, daqueles que fazem a pessoa abaixar a voz sem perceber. Ele me disse que já viu aquilo mais de uma vez e que toda vez a história termina do mesmo jeito. O barco aparece, o mar fica estranho e logo tudo volta ao normal, só que nunca para quem viu. E foi exatamente isso que me deixou inquieto, porque há relatos que parecem lenda e há outros que soam como aviso. E o que me contaram em Pajuçara tinha esse peso, essa sombra difícil de ignorar. Fique comigo, porque isso está longe de terminar. E já se inscreve no canal, porque os próximos detalhes vão te fazer olhar para a neblina de outro jeito. Chico, o pescador que viu o barco pela primeira vez, carrega mais de 50 anos de experiência no mar. E isso não é pouco em um lugar como Pajuçara. Quando ele fala, dá para sentir que não existe exagero fácil nas palavras dele. O rosto queimado de sol, as mãos marcadas pelo sal e pela corda, tudo nele transmite a vida inteira passada entre vento, maré e silêncio. Ele me contou que não foi uma vez só, nem duas. Foram várias aparições, sempre com a mesma sensação estranha de que algo estava errado antes mesmo do barco surgir. Segundo ele, a primeira vez foi tão rápida que quase pareceu engano dos olhos. Mas as seguintes deixaram claro que não era imaginação. A cada novo avistamento, o medo crescia entre os pescadores, mesmo entre aqueles mais calejados, homens que enfrentam tempestades sem piscar. O que mais incomoda no relato de Chico é a descrição da embarcação. Ele me falou de um barco antigo, com madeira escura, envelhecida, e velas que pareciam pesadas mesmo no ar parado. Havia um mastro alto, rígido, lembrando os navios das histórias de pirata que a gente escuta quando é criança. Só que ali não tinha fantasia nenhuma. Pelo contrário, o cenário ao redor ficava ainda mais real e opressor. Ele dizia que o barco não fazia barulho de motor, nem estalo de corda, nem rangido comum de madeira. Era como se a água mesma se abrisse para deixá-lo passar. E sempre no mesmo ponto da praia de Pajuçara, como se aquela área da costa tivesse sido marcada por alguma coisa que ninguém entende direito. O detalhe mais estranho, e talvez o mais perturbador, era o tempo.
O barco só aparecia em manhãs em que o mar parecia absolutamente calmo para qualquer outra pessoa. O céu podia estar claro em partes, a água quase imóvel, mas de repente uma neblina grossa começava a rastejar por cima da superfície, cobrindo tudo num cinza úmido e frio. Chico me disse que esse era o instante em que o silêncio ficava mais pesado, como se até os sons da praia fossem engolidos antes que alguém percebesse. Foi ouvindo isso que eu decidi acompanhá-lo numa dessas manhãs suspeitas. Eu queria ver com meus próprios olhos, queria descobrir se existia mesmo alguma explicação. Mas assim que aceitei ir com ele, senti que estava entrando numa história que não se comportava como as outras. Havia alguma coisa no jeito que Chico se preparava, no silêncio dele, na lentidão dos movimentos, que me deixou em alerta. E foi ali que tudo começou a ficar realmente estranho. Se você também está sentindo esse clima, deixa o like e comenta o que acha até agora, porque o que aconteceu depois foi ainda pior. Na manhã em que escolhemos ir ao mar, o céu estava claro acima de nós, com aquele azul limpo que costuma enganar quem olha da areia e pensa que nada de estranho pode acontecer num dia assim. Mas, perto da água, a realidade já era outra. Uma neblina baixa começava a se formar sem pressa, como se viesse rastejando por baixo da superfície, cobrindo lentamente as águas da orla e apagando os contornos da praia. O ar estava úmido, salgado, com um frio estranho que não combinava com o clima de Maceió. Eu conseguia sentir a umidade grudando na pele e nos cabelos. E o cheiro do mar parecia mais forte, mais metálico, quase pesado demais para respirar fundo. Estávamos na jangada de Chico, e eu me lembro claramente da madeira sob meus pés, áspera e levemente molhada, rangendo a cada pequeno movimento da água. Chico não falava muito, só mantinha os olhos fixos à frente, como quem conhece o caminho, mas também sabe que algo pode se revelar a qualquer instante. Eu tentava acompanhar a direção do olhar dele, atento a qualquer mudança no tom da água, a qualquer sombra fora do lugar. E então, quando menos esperava, vi. No começo, era só uma escuridão difusa, um volume maior dentro da neblina. Mas a forma foi ganhando nitidez rápido demais para parecer natural. Uma sombra enorme começou a se erguer no horizonte e, aos poucos, o barco antigo apareceu diante de nós. Foi impossível não sentir um choque seco no peito. O casco escuro, o mastro alto, as linhas da embarcação, tudo parecia pertencer a outro século, como se uma pintura antiga tivesse ganhado vida sobre o mar. O silêncio ao redor ficou tão absoluto que eu quase ouvi minha própria respiração bater dentro do peito. Aquilo não parecia um barco real. Parecia uma lembrança maldita retornando do fundo da água. Senti medo, sim, mas também uma fascinação que me deixou paralisado. Havia algo hipnótico na forma como ele se mantinha suspenso entre a neblina e o mar, sem ruído, sem balanço visível. Levantei o celular para filmar, com as mãos tensas e úmidas, tentando enquadrar aquela imagem impossível. Foi exatamente nesse instante que tudo começou a se desfazer. O contorno do barco perdeu força, como se estivesse sendo apagado por dentro. Primeiro sumiram as linhas mais claras, depois o mastro, depois o casco inteiro, até que a embarcação virou quase fumaça, dispersa pelo vento úmido da manhã. O vazio que ficou depois foi ainda pior do que a visão. Aquele silêncio pareceu comprimir o ar ao nosso redor. Quando voltamos, Chico estava mais fechado do que antes. O rosto dele, que já era duro por natureza, parecia carregado de preocupação verdadeira. Ele não demonstrou surpresa, e isso me assustou mais do que o próprio barco. Se você quer entender o que veio depois disso, se inscreve no canal e continua comigo, porque esse mistério ainda não tinha mostrado a parte mais perturbadora. Nos dias seguintes, a história do barco na neblina começou a circular com uma força que eu não esperava. Em Pajuçara,
O assunto parecia grudar nas conversas como a maresia gruda na pele. Impossível de ignorar, difícil de afastar. Eu percebia isso no jeito como Chico ficava em silêncio por longos segundos antes de responder qualquer pergunta, e no modo como o mar, mesmo quando calmo, parecia carregar uma tensão invisível. A vila de pescadores inteira foi tomada por discussões intensas, sempre ditas em voz baixa, como se o simples fato de repetir o relato pudesse chamar de volta aquilo que já tinha sido visto demais. Eu escutava fragmentos das histórias e sentia que todos falavam do mesmo acontecimento, mas cada um parecia tocar nele com medo, como quem encosta em uma ferida que nunca fechou. Foi então que Chico me revelou algo que me deixou ainda mais inquieto. Ele disse que para alguns dos antigos, aquele barco não seria apenas uma visão, mas o espírito de uma embarcação naufragada há centenas de anos. Um casco perdido no tempo, afundado com tudo que levava, mas que nunca foi realmente esquecido pelo mar. O detalhe que mais me incomodou foi a carga. Segundo ele, havia quem jurasse que o navio carregava algo que jamais foi recuperado e que essa ausência era justamente o que fazia o barco retornar. Quanto mais eu ouvia, mais o meu pensamento ficava preso naquela imagem. Um navio condenado, atravessando a neblina como se ainda procurasse um destino que lhe foi arrancado. Outros pescadores, e esse detalhe Chico repetia com uma seriedade que me arrepiava, afirmavam que, quando o barco aparecia, a maré mudava de repente. Não era só a água. O clima inteiro parecia se alterar num piscar de olhos. O vento cessava, o ar endurecia e uma sensação de frio atravessava o corpo como uma lâmina fina. Chico descreveu isso com tanta precisão que eu quase consegui sentir aquele arrepio na pele, um frio que não vinha da temperatura, mas de dentro, como se a alma reconhecesse algo que a mente ainda não conseguia entender. Decidi então investigar documentos antigos e relatos históricos. Queria encontrar um ponto onde a lenda encontrasse o mundo real. Mas essa busca, em vez de acalmar minhas dúvidas, só as aprofundou. Cada detalhe que eu encontrava tornava a história mais triste, mais pesada, mais difícil de ignorar. Havia uma dor antiga ali, uma espécie de memória enterrada que parecia resistir ao tempo. E quanto mais eu avançava, mais ficava a pergunta: o que realmente está por trás do barco que emerge da neblina? Se você tem alguma teoria, deixa nos comentários, porque eu preciso saber o que você acha. E ativa as notificações, porque o final dessa história está cada vez mais perto. Consegui acesso a relatos antigos no Museu da Cidade e lembro perfeitamente do clima daquele lugar. O ar parado, o cheiro de papel envelhecido, poeira e madeira antiga, como se cada parede guardasse um pedaço esquecido da história de Maceió. Enquanto folheava os documentos, com cuidado para não romper aquelas páginas frágeis, encontrei uma ligação que me deixou sem reação por alguns segundos. Ali estava o nome de um navio chamado São Miguel. O nome, escrito em tinta desbotada, parecia pesar mais do que deveria. Segundo os registros, ele naufragou exatamente onde o barco aparecia na neblina. Não era uma coincidência vaga, daquelas que a gente tenta encaixar à força. A localização batia com uma precisão desconfortável, e isso me fez sentir um frio lento subir pela nuca. Os relatos diziam que a embarcação desapareceu sem deixar sobreviventes. Nenhum corpo encontrado, nenhum sinal claro do que aconteceu depois do afundamento. Só silêncio. E junto desse silêncio, a lenda de uma carga de ouro e objetos valiosos que nunca foram recuperados. Enquanto eu lia, imaginava o peso daqueles cofres, das peças, da cobiça talvez misturada ao desespero da última viagem. Havia algo profundamente triste nisso tudo, como se o mar tivesse engolido não apenas um navio, mas também uma parte da história que ninguém mais conseguiu alcançar.
O mais perturbador era pensar que o barco que surgia na neblina pudesse ser uma espécie de repetição dessa tragédia, um eco preso na água. Foi depois disso que Chico me contou uma última experiência pessoal. E eu percebi, pela forma como ele falou, que aquilo ainda o incomodava de verdade. Era uma madrugada escura, daquelas em que o céu parece fechar por cima da cidade, sem lua, sem brilho, sem alívio. A neblina estava tão densa que quase apagava a linha entre o mar e a areia. Chico me disse que naquele silêncio sufocante ouviu vozes e viu vultos próximos à praia. Ele não soube dizer de onde vinham, nem se eram de fato pessoas. O que ficou foi a sensação de presença, de algo observando e esperando, mesmo sem mostrar o rosto. Foi então que ele me disse com a voz baixa e firme que o barco não era só uma visão. Era um aviso. Algo do passado ainda vivia ali, preso no tempo, insistindo em aparecer como se não tivesse terminado sua travessia. E eu, ouvindo aquilo, senti que a história ia muito além de uma simples lenda de pescador. Se o mistério do barco fantasma também te deixou arrepiado, deixa seu comentário e compartilha o vídeo, porque ainda falta a parte que mais me marcou. Depois de tudo isso, eu realmente não posso afirmar com certeza se o barco antigo que surge na neblina é apenas uma lenda repetida de geração em geração ou uma presença real, daquelas que atravessam o tempo sem pedir permissão. O que eu sei, e isso eu digo com a convicção de quem esteve ali, é que a praia de Pajuçara guarda muito mais do que ondas quebrando na areia e jangadas coloridas no horizonte. Há uma atmosfera naquele lugar que muda conforme a luz, conforme a névoa, conforme o silêncio. Em certos momentos, o mar parece bonito e calmo. Em outros, ele parece esconder alguma coisa sob a superfície, como se a água tivesse memória própria. A cada vez que eu penso em Chico, lembro do rosto dele endurecido pelo sal e pelo vento, daqueles olhos cansados que carregam o peso de anos demais de mar. Ele falava com uma seriedade que não dava espaço para dúvida ou brincadeira. E isso foi o que mais me marcou em toda essa história. Não era só o que ele dizia, mas o modo como o ambiente ao redor parecia confirmar cada palavra. A umidade no ar, o frio inesperado nas manhãs, a neblina descendo baixa e silenciosa sobre a orla. Tudo contribuía para a sensação de que aquela praia vive cercada por uma presença antiga, algo que não se vê sempre, mas que está ali. Talvez o barco seja realmente um fragmento do passado, uma imagem presa entre a lembrança e o impossível, insistindo em aparecer para nos lembrar que algumas memórias jamais desaparecem de verdade. E eu não falo isso como quem tenta inventar um suspense. Falo como alguém que ouviu, observou e sentiu na pele o peso de uma história que não se encerra de forma simples. Existe algo profundamente inquietante em perceber que certos lugares guardam cicatrizes invisíveis, marcas que o tempo não apaga. Eu, Rafael, espero sinceramente que você tenha gostado dessa viagem entre realidade e mistério. Se você curtiu, se inscreve, compartilha e volta para descobrir mais histórias intrigantes comigo. Porque, depois de tudo o que ouvi em Pajuçara, eu aprendi uma coisa. Nem tudo que desaparece está perdido. Às vezes, só está esperando pela névoa certa para voltar. E quando isso acontece, o que era silêncio pode virar aviso. Até o próximo mistério.